Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui mais uma vez apenas eu e você para tratar de alguns temas bacanas, aquelas conspirações que a gente fica pensando, e por que não, e por que sim, é ou não é? E a gente aqui hoje está para falar sobre pódio. Não que a gente aqui seja aquelas pessoas que falam, oh, como você chegou na primeira colocação? Não, a gente não é um exímio corredor a ponto de chegar na frente. Vá que o elefante sobe em cima da árvore, acontece, tem vezes que acontece, mas a gente está aqui para falar sobre isso, pódio. Então, já que hoje a gente não é ao vivo, a gente pode fazer nossas presepadas e cortar, nenhum mosquito vai invadir a tela do computador, nem nada vai acontecer. Então, pódio é uma coisa que a gente, quando você é amador e quando você começa por brincadeira, você não dá valor. Mas ele tem a sua importância enquanto atleta, em qualquer esporte, na verdade, não só na corrida de rua, mas na corrida, quando a gente vê aquele excesso de competitividade, a gente começa a entender que ele tem um valorzinho a mais, um valorzinho especial. Eu acredito, eu também não, já fui pódio por brincadeira, porque elefante também sobe em árvore de vez em quando, né? Acontece, mas não é o nosso foco de vida, não é a nossa meta de vida. Quando acontece, ele pode fazer a diferença para o corredor. Uma delas, eu acredito que seja muito pelo o ego pessoal, de você ter conseguido alguma coisa, de você ter chegado lá, conquistado alguma coisa. E enquanto minha própria vida de atleta, é muito legal você ganhar. É diferente, porque assim, na corrida, todo mundo ganha medalha, mas o troféu não. Então ele tem o seu valor representativo. Exatamente. Eu já ganhei alguns troféuzinhos aí, viu? Já ganhei na Cicorre, troféu por faixa etária. Já ganhei também o troféu em outras provas que são em grupo, tudo bem. Divide ali as parcelas de responsabilidade, mas mérito é mérito. Eu voltei com o troféu. Isso é realmente muito legal. Dá um gás a mais para praticar. E por que não? Será que dá para melhorar? Dá para melhorar e a pessoa acaba treinando. E aqueles caras que muitas vezes parecia ser um pangaré da vida, acaba melhorando, procurando uma dieta, procurando um melhor, deixa de correr e passa a treinar corrida. E às vezes aquele amador acaba virando um amador meio competidor ali no meio caminho. A gente conhece alguns, né, Lidiane? Volta e meia tem alguns aí que desinvesta e começa a ganhar uns troféus aí e acaba virando consequência de um resultado aí que ele acaba criando. Eu conheço alguns atletas, inclusive na última trail que a gente foi, que ficaram muito felizes porque ganharam um troféu e de faixa etária. Porque o troféu, eles na corrida de rua, quando você está participando de um esporte individual, no meu caso de artes marciais, significa uma medalha significa que você foi melhor do que o outro. Você passou por várias etapas da luta e foi melhor do que o outro em algum momento. Na corrida, a medalha é um pouco banalizada no momento que você só precisa concluir. E ultimamente nem isso, né? Assim, tipo, você pode dar a volta no meio do caminho e vai ganhar a medalha de todo jeito. Algumas pessoas não querem a medalha desse jeito, querem ir até o final. Mas o fato é que você vai ganhar, mas o troféu não. O troféu é a única coisa da corrida que só ganha se você merecer. Você não precisa cortar caminho, pegar carona. Assim, acontece, né? Mas você só vai subir no pódio se você tiver ganho de verdade. E aí a gente estava numa trail que duas pessoas que a gente conhece ganharam faixa etária e estavam tão felizes. Eu posso até citar nomes, Tucano e Lu. Eles estavam tão felizes, porque eu não acreditei que ia ganhar e tal, eu me esforcei, foi fruto de um planejamento. E na verdade, significa que você passou um monte de gente para chegar até ali, principalmente quando tem um monte da sua faixa etária. Existe um significado para aquilo e dá aquela vontade a mais de, será que na próxima eu levo de novo? Muita gente desperta, porque enquanto ser humano somos competitivos. É natural.
Na corrida é até engraçado que a gente está treinando num parque, uma pessoa está correndo sozinha, você faz, eu vou passar ela. E quando a pessoa acelera, dá uma raiva. Ou então você está andando na pista com 1.000 pessoas, aí faz, eu vou passar aquele cara ali, ó. E quando passa, faz, eita, passei, ó. É uma competitividade dentro de você que o pódio representa isso. Tipo, eu passei uma galera, eu ganhei. Para si é muito bom. E às vezes nem espera realmente. Eu mesmo, quando eu ganhei uma vez na faixa etária, assim, o que eu estou fazendo aqui? O cara fica tudo errado. Eu, particularmente, eu nunca espero que eu vá ganhar um troféu. Nunca, nunca, nunca. Se chegar, eu digo, olha, tem vezes que dá certo, e nem a gente nem espera. E acontece. A última vez eu ganhei o troféu na Ultra Recife Carpina. 5º colocado na classificação trio. Ali eu achava que dava para conseguir, porque a gente montou uma estratégia bem ousada e a gente conseguiu. Botei Beltrão, Carlos Beltrão, meu grande corredor Carlos Beltrão para largar na noite. Era o único com condições para fazer isso. Correr de noite, no escuro, na chuva, no sereno e não reclamar. Botei a Sandra para subir a mata de São João, lá em Paudalho, que é terrível, só subida, 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 subida. E eu digo, só quem pode fazer isso é Sandra sem reclamar. Ela vai reclamar que só caramba, mas vai conseguir. E o final, que deveria ser o meu, que eu falei, eu aguento levar a cacetada do sol na nuca, mas não teve sol. E eu acabei ficando, digamos, com a parte mais fácil da prova, que deveria ser uma das mais difíceis. Chegamos em 5º, éramos um dos azarões na história e conseguimos. Olha, outro troféu que eu jamais esperaria conquistar foi na minha primeira corrida de orientação, que fomos vice-campeões da primeira etapa de 2017 do circuito Track Fit, circuito trekking de aventura, que acontece aqui na região metropolitana do Recife. Voltou nessa pandemia, nesse ano de 2022, e ali eu conquistei meu primeiro troféuzinho e me apaixonei. Quando você conquista um troféu, tem aquele gás, aquele up a mais, como eu disse, e num esporte diferente, como é a corrida de orientação, aquilo me colocou dentro do esporte para estudar, fazer a leitura de mapa, o uso da bússola da forma correta, aprender navegação para que as outras etapas eu pudesse evoluir e colaborar com a equipe. Isso foi fantástico. Eu sinto muita saudade, tanto que o conhecimento que eu apliquei que eu aprendi em 2017 não estava tão enferrujado assim em 2021 não, viu, Lidiane? Tirei onda na Carcará Trek e fui 4º colocado. Por pouquinho eu não peguei o pódio novamente com o meu amigo Jovaldo, o meu amigo Josinaldo, e foi fantástico esse dia. Às vezes acontece do azarão ganhar, né? Né? É mata-mata. É jogo de mata-mata. Agora, ponto corrida, o bicho pega. Eu acho que um dos pontos de você achar importante o troféu é também o que ele pode fazer para o atleta. Você pode ser um atleta bom, mas infelizmente, para conseguir seguir adiante e se tornar um profissional, você precisa ganhar alguma coisa. Troféu é importante. Ele te coloca em visibilidade. E é só isso que fazem outras pessoas conseguirem ir adiante para conseguir, seja patrocínio, seja apoio, seja ajuda. Então, é o resultado do treinamento e mostrar o quanto você é bom e poderia ser melhor. Então, para o atleta que quer se profissionalizar, sem pódio não dá. Eu sei que existe o lance de que o pódio não é importante, o importante é competir. O importante é participar do evento. É bom que você tenha um bom tempo, mas tempo de treino não vale. O que vale é tempo na prova. A gente sabe disso. Para quem quer ser elite, não adianta ele mostrar o Garmin dele dizendo que fiz 5 quilômetros em 13 minutos, se durante a prova, com todos os percalços dela, ele não completar num tempo hábil para subir no pódio. Então, para quem quer ser profissional, infelizmente, é necessário mostrar resultado. E aí, como conseguir esses resultados em pódio é questão de tempo e estratégia. Tem atleta que busca provas menores para poder começar e mostrar, olha, eu sou legal, ganhei essa. Tem uns que já treinam e vão para grande e ganham de primeira. O importante depende de cada um, depende de ter treinador ou não, de ter uma estratégia, mas sem o pódio é muito difícil você comprovar que você é um bom atleta. Eu acho que o pódio
ele é meio que consequência. Eu lembro, inclusive, post que o Marcelo Avelar fez nessa semana, bastante interessante, que ele fala que pódio é consequência de uma preparação. E, às vezes, o pódio acarreta em uma, digamos, um sentido inverso. Aquilo que deveria ser motivo de congratulações por parte do atleta que conquistou, acaba se tornando, digamos, um jogo de ego. Começam a olhar você com forma diferente, achando que você está com salto alto, e às vezes isso acaba gerando umas certas rivalidades que, vamos ser sinceros, viu? Se fosse um atleta de alto rendimento que estivesse ganhando uma bufunfa, eu ficaria até calado, né? Afinal, o cara tá comendo ali a oia dele. Mas um pedaço de plástico, um pedaço de Mas metal. aí é o que eu te falei, o ser humano ele é competitivo por natureza. Ele é o ser humano ele é tão engraçado que ele é aquele cara que está entrando numa rua e faz, ele não vai entrar na minha frente no carro, não. E ele joga o carro para cima e tranca o outro. Isso é o excesso de competitividade que a gente tem. E ele aflora quando existe uma premiação. Mas eu acredito que é da vida. No último fim de semana o cara ficou chateado porque eu vi a vaga primeiro e ele não. E olha que eu sou ruim. E ele veio brigar comigo, dizendo, mas eu estava olhando para ele, fiz então, eu coloquei. Mas o fato dele ter perdido uma vaga de estacionamento numa rua fez a pessoa ficar chateada. Porque eu ganhei, ele perdeu. E na corrida é assim, você pode ter treinado, o plano não foi certo, mas quase ninguém sai dizendo, poxa, perdi, mas tudo bem. Com exceção de Sandra. Sandra faz, isso aí, perdi. Não, tudo bem, vacilei, vi a placa da menina errado, pensei que ela era de 5 e ela era de 10 e é isso aí. Não, acontece. Mas, no geral, a representação, se você mostrar, tipo, eu fui para tal corrida e ganhei, para o patrocinador torna isso mais fácil de você acreditar que ele é capaz. E aí você vai ter que apostar em si. Para alguns isso é muito difícil, porque significa uma inscrição, significa treinar sozinho para mostrar resultado, até conseguir um treinador, alguém que te adote. Que, por sinal, o último comportamento dos professores de algumas assessorias está sendo esse. A pessoa ganhou, mostrou resultado, ela convida para treinar. Do quanto o troféu ele é importante. Se olhar por essa ótica, realmente, os resultados só é lembrado quem é visto, né? Então, você estando ali nas primeiras colocações, lá no pódio, com os holofotes apontando para você, as câmeras do Foco Radical, do Fotop, aquela resenha todinha, no final de semana aparece foto do pódio, aí coloca nos stories, coloca nas mídias sociais, o cara tá lá em evidência, mesmo que seja uma evidência regional, local, mas realmente o cara consegue conquistar algumas coisas ali. Vendo por esse lado aí, é bastante interessante. Agora, é injusto, um patrocínio pedir primeiro o resultado para depois ajudar, é um pouco injusto. Mas como é que você vai saber que você está acertando na pessoa que você vai ajudar financeiramente? É o currículo do atleta, né? Na verdade, é como se eu fosse chegar lá pedir um emprego, o cara vai lá, eu quero um emprego de analista de sistemas. O cara vai falar, você sabe o quê? Eu vou ter que apresentar meu currículo, minhas habilitações. E nada mais fácil do que você mostrar pelo menos os tempos que você realizou. Talvez seja isso, mas um troféuzinho é uma chancela muito boa. Faz os olhinhos brilharem. Dizer, nossa, se ela ganhou essa ou ele ganhou essa, o que ele não faria se ele tivesse uma chance maior? Realmente. Mas, observando dessa forma, a gente vê os lados positivos, né, do atleta chegar às primeiras colocações. Eu lembro que quando eu jogava futebol nas categorias de base, eu joguei bola, viu, para quem não sabe. Eu joguei bola. Estava no campo. Tem espaço. Eu ficava na lateral, subia e descia a uma velocidade danada e sabia cruzar como ninguém. Eu só não fui para frente porque jogar no Santos, no Esporte Náutico, não é futuro para mim, não. Então, se fosse para o América, até estava aí hoje. Mas, se você for observar isso, dependendo da cabeça do atleta, uma primeira colocação, ou um pódio, ou uma grande vitória, ao invés de beneficiar, pode fazer muito mal para um atleta. A gente já viu aí resultados, situações bem cabulosas, endoidam a cabeça, cria-se um personagem. Quando começa a perder, diz que foi o tênis, é porque choveu, algo do tipo. E isso, psicologicamente,
acaba gerando um efeito de autossabotagem. O cara acha que a tampa de crush, mas na verdade eu tive um treinador que falava muito isso. Olha, você não ganhou nada ainda. Quando a gente começava a ganhar 3, 4 jogos lá nos campeonatos de base, ele, olha, vocês não ganharam nada ainda. Vocês não ganharam nada ainda. E isso, um treinador chegar e dar uma puxada no freio de mão ou uma puxada na orelha, isso ajuda. Ajuda bastante. Mas quando não tem ninguém para fazer isso, e aquele pedaço de madeira que está escrito em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, ou aquela foto do Instagram do final de semana com ele lá na frente no pódio, isso, ao invés de elevar o nível técnico do atleta, falar que eu preciso treinar para continuar vencendo, e ele mesmo assim continua vencendo, mas começa a fazer uma sagadinha no meio do caminho, um comportamento feioso, isso acontece na pelada, isso acontece em qualquer canto. Eu já ouvi uma coisa assim de um treinador, quando eu ganhei troféu. A brincadeira começa agora, porque até então você era subestimada, agora você é campeã. O patamar muda quando você começa a ganhar pódio e ganhar troféu, você começa a ser em evidência. Eu acredito que quem é da elite sabe disso, que todos os olhos estão em você e você é a pessoa a ser ultrapassada. Você é a grande campeã. Tanto você bota medo como você gera admiração. Então muda. Tem gente que deixa isso aflorar, subir, transborda pelos poros quando você está com um ego gigantesco. Mas a intenção de ter um troféu não é crescer o ego. A intenção dele é mostrar que o trabalho foi realizado e concluído. E que, na verdade, vem adiante, ou você pode escolher entre ficar nessa e continuar ganhando, ou ficar feliz, como o Austin. Ganhei. Deu. Já foi. Agora, outro ponto que eu queria falar é que ganhar pódio também significa muito de representatividade, dependendo de quem for. É importante para uma pessoa subir no pódio. E é importante mostrar que ela trabalhou, que ela lutou e chegou lá e pegou o troféu dela. E isso, se as condições dela não forem as melhores, isso mostra que coloca ela no pé de igualdade. Você está representando sua galera. Deixa eu ver um exemplo. Quando a pessoa vem, aqueles atletas da zona rural, não tinha treinador, treinou sozinho e chegou e ganhou o troféu. Ele está representando aquele que se esforçou para ir lá, que tem talento, representando a sua galera que não tem as melhores condições, porque é diferente você ganhar pódio quando você tem nutricionista, centro de treinamento, pista, você tem programa de treino, e tem aquele que sabe que não tem nada. E você leva um troféu para casa, poxa, é um orgulho do caramba. Você está representando aqueles que não têm condições, você está representando a galera PCD também, que está representando os cegos, está representando os cadeirantes. Ele é representatividade, ele está mostrando alguma coisa para um determinado grupo de pessoas. Os primeiros colocados eles têm uma importância tão grande para os demais corredores amadores, que tipo, é justamente nesse ponto aí que você falou, que é aquele ponto da superação, da persistência, de abdicar de algumas coisas, como um final de semana, um passeio, uma comidinha diferente. Os caras são meio regrados, pelo menos a maioria, né? Sempre tem um ponto fora da curva que esse ponto fora da curva acaba sendo uma exceção de conquista ali. O cara tem um talento nato, consegue chegar em algum ponto comendo coxinha, tomando Coca-Cola, mas isso não é referência para todo mundo. Tô nesse sonho. Eu como um iFood de sushi toda semana, eu vou para rodízio e subo no pódio. É o sonho, é a meta. Nem todo mundo é Romário, né? Voltando aqui na parte da corrida, primeiros colocados têm uma importância muito grande, que é a motivação e é o espelho para a boa parte dos atletas amadores. Muita gente espelha, muita gente pergunta, muita gente segue essas pessoas, e essas pessoas são exemplos. Então, cabe a esses atletas seguirem uma boa conduta para continuar espelhando boas ações. É bastante interessante esse ponto de vista aí, que muitas vezes a gente esquece, né? Por mais que o cara seja um amador e conquista um pódio, mas ele muitas vezes é espelho para aquela comunidade dele ali. Pronto, um corredor de um grupo
um grupo A aí qualquer. Ele conquistou a primeira colocação. E isso acaba motivando outros corredores dentro do grupo, dentro da comunidade dele, dentro do convívio dele, a seguir aquele mesmo caminho. É bacana a gente olhar isso. O que pode um pedaço de plástico, um pedaço de latão tem a ver, né? O pedaço de plástico... simbólico. Exibo os meus com muito orgulho, meus pedacinhos de latão, meus pedacinhos de resina com vidro da Cicorre, com adesivo que já caiu 50 vezes e eu colei com Super Bond. Eu colo com Durex. Mas já botei, agora tá com 3M, segundo meu marido, agora não cai. 3M suporta 50 quilos, ele não quer ver aquele adesivozinho no chão. Mas ele, a mim, representa o meu esforço de ir em 12 Cicorres. Para fazer 12, eu corri 12 vezes em 12 lugares alternativos, enfrentando frio, chuva, inundação no Recife, dia de caos, para estar ali, para correr a Cicorre da Lagoa do Araçá. Então, ele representou para mim uma conquista. E para a gente que ganhou todo mundo junto dos loucos, representou que a gente se sacrificou 12 vezes. Estava todo mundo na meia do sol, quando a gente estava aqui, sozinho. Provas melhores, provas maiores, provas com custo-benefício de kit, estrutura bem melhor que a Cicorre. E a gente abriu mão para estar na Cicorre. Ela representou aquilo para a gente, o sacrifício. E quando alguém que ganha nesse sentido, é meio que me dá uma esperança, tipo assim, podia ser eu. Ou então, nossa, que dá. Como Sandra, por exemplo, Sandra Nunes, @Sandra Nunes Corredora. Se eu não me engano, é esse o arroba dela. Ela não tem um treinador físico com ela. Não tem ninguém que chegue lá e fale, vamos ali. Ela é a própria treinadora dela que recebe a planilha por fora. Mas ela faz só. Então, ela treinando, se esforçando, indo adiante. E quando ela ganha um pódio, para mim, representa esforço. Que o esforço vai ser recompensado. Ou como a Alex, que é ajudante de obra. @AlexAtleta, que trabalha com peso pesado. Não é fácil ficar carregando cimento, carregando tijolo para subir parede em obra de construção civil. E ia treinar antes disso tudo e depois disso tudo fazer o fortalecimento. E de repente ele é pódio em todas as corridas. Mas desde que quando ele começou a ganhar, a gente olhava e fazia como? Ou como o Jorge Lutero, que trabalhava numa empresa de gesso. Você acordar às 3h30 da manhã para poder cumprir a planilha às 4, para estar trabalhando às 5, sem treinador e de repente ganhar pódio, você faz, nossa, isso é que é luta, isso é que é garra, isso é que é conquista. Às vezes nem inscrição ele tinha da corrida, mas estava lá. Porque a meta era essa, é esforço. E para cada um que tem, porque normalmente quando a gente fala em representatividade, fala muito de mulheres e negros. Na corrida não é bem isso, não, porque não importa muito a cor da sua pele. Não, você corre. Né? Não tem essa relação, não. O pódio é bem misto. E tem o pódio masculino e feminino, mas cada um ali tem uma história. E muitos da elite não tem treinador. Isso se surpreendem a si mesmo, e depois é que eles vão começar a pensar no professor, na planilha, no acompanhamento. Tudo vem quando ele ganha o primeiro. Eles representam uma galera, às vezes uma comunidade, né? Corredor do Ibura. Ou tem também eu vejo muito os coroas passando por mim, os senhores de idade, faz aqui é 85 anos, viu? Aqui tem 70 anos, eu estou representando. É representatividade. Quando você, por faixa etária, representa você competir com os seus e ganhar. E quando eles pegam tão feliz, principalmente os idosos. E são os que mais perguntam, na verdade, vai ter faixa etária? Né? Eles são os mais viciados nisso, né? É atleta Master e atleta PDC. Tem PDC? Tem faixa etária? Os caras gostam de levar um troféuzinho para casa. E isso é saudável, né? Isso, principalmente para os caras da idade do seu Darlan, ver o seu Darlan, por exemplo, conquistando um troféu. Vendo o Lula, mas o Lula é fora da curva. Mas o Lula conquista os troféus também. Mas, conquistando índices de provas maiores, com essas majors da vida aí, essas coisas assim, é fantástico, velho. Ver o Nelson da Corja indo
para Muralha, indo para Uphill e voltando com o troféu, é assim, é bacana e é inspirador demais. Faz falta, eu digo até que esses tipos de premiação faz muita falta. E em Recife, aqui em Recife, antigamente eu falava que nas regiões metropolitanas, nas capitais, isso quase não existia. Mas se a gente der um pulinho aqui do lado de João Pessoa e no outro, um pulinho um pouquinho maior em Maceió, essas premiações por faixa etária acontecem com naturalidade. A gente foi mesmo para o circuito João Pessoa, por exemplo, que é uma prova urbana, circuito de João Pessoa de corrida de rua. Circuito de João Pessoa de corrida de rua premiou faixa etária nos 5 e nos 10 quilômetros. Haja troféu, meu amigo. Pense. Muito troféu. Circuito Trail Run Series. A gente acabou de vir de Sapé. O vídeo vai sair no canal essa semana ainda, lá no youtube.com/prrunning. Premiação por faixa etária. Aqui em Recife, a gente veio da corrida do Guararapes, por exemplo, e a premiação que tinha eram premiações na classificação geral, premiação em dinheiro e troféu, premiação de troféu nos 5 quilômetros e premiação de troféu também para a categoria militar. Afinal, a corrida do Guararapes é uma prova em homenagem à Polícia Militar de Pernambuco. Não tinha premiação por faixa etária. Se a gente for para provas nacionais, por exemplo, que acontecem por aqui, circuito corrida das estações, circuito night run e etc e tal, também não tem provas, não tem classificação por faixa etária, premiação, na verdade. Pode até ter classificação lá, gerar um diplominha lá, mostrando que você foi primeiro na categoria, mas aquela premiaçãozinha, um troféu, uma medalha diferenciada, por que não? Poderia rolar. Não acontece. Por que não acontece? Ou o organizador realmente não quer, porque realmente dá muito trabalho entregar esses troféus. Imagina, categoria por faixa etária de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. Cobrir pódio também. Aí demora, a pessoa diz que está errado, alguém contesta, na verdade a contestação estava errada, não deveria, ele realmente não ganhou. Dá trabalho. Eu já acompanhei, dá trabalho. Estende um evento 2 horas a mais, às vezes. Não é uma coisa, nossa, que agradável, mas quando ganha, eu sou contra certos troféus. É troféus, tá? Troféus. Não é troféus porque é de tongo. Tem a regra do português. Eu adoro. Por isso que eu faço podcast com jornalista, não com cozinheiro. Não, isso aí é de letras, né? De jornalismo, não. É regra de letras. Eu sou contra alguns troféus quando a intenção é só escrever. Aí vão me matar, eu sei que vão me xingar, mas troféu de assessoria é demais. Troféu da maior assessoria inscrita, isso é só para... Não representa participação, representa... Eu levei muita gente para lá. Aí eu não vejo muita necessidade, não. É divertido, a Cicorre chama desse jeito, mas no fundo, isso não tem uma intenção de valorizar ninguém, dizer, nossa, temos muitos atletas, porque a assessoria pode ter uma porrada de atleta e eles não estarem presentes ali porque não podiam. Isso não significa participação. É só uma forma de chamar a galera para se inscrever, né? Aí eu vou premiar, aí vem a banalização do troféu. Vou fazer um troféu vou fazer troféu para dar de brinde ao meu amigo Austin, porque eu gosto dele. Só. Aí é bronca. Eu já ganhei troféu de homenagem, viu? Mas troféu de brinde eu nunca gostei, não. Tipo, tem prova aí que acontece isso muito em ultramaratona, né? Às vezes, ultramaratona dá troféu para todo mundo. Completou. Geralmente aquelas ultramaratonas menores. Eu acho isso tipo. Aí merece. Aí. Não. Eu acho que eu vejo isso como uma banalização da premiação. Eu acho que medalha de participação já tá bom demais. Até porque, se a gente for olhar para trás, os corredores que são mais antigos que a gente fala aqui, ó, é a banalização da medalha. Na época da gente, só quem recebia a medalha eram os primeiros 10 colocados, os primeiros 5 colocados, os primeiros 3 colocados, e o resto só ganhava um pedaço de papel e olhe lá, às vezes nem foto tinha. A nossa querida Elizabeth Silassi, lá de Brejo da Madre de Deus, estava conversando comigo essa semana, já que essa semana passou a corrida do Guararapes, e ela falou que há 20 anos atrás ela correu
a Corrida Guararapes e há 20 anos atrás ela não tem nem troféu, nem medalha, nem camisa e nem foto. Porque não existia fogo radical nessa época. Que sabe o nosso querido Gerlânio com as fotos de filme. Não existia. Ou seja, ela falou, olha, eu corri já essa prova, mas eu não tenho nada dessa época. Então, veja que as coisas evoluem. Mas, para muitos, é a banalização. Ah, a pessoa nem correu e já pegou medalha. Imagina um troféu. A medalha é um souvenir que você conclui o percurso. Agora, o troféu significa que você chegou no percurso melhor, né? Então, entregar por entregar, tem várias corridas que fazem troféu para todos os inscritos. Dói no meu coração. Eu só tenho um coração para ficar vendo isso toda semana. Troféu para todos os inscritos, troféu e medalha para todos os inscritos. Troféu é para quem ganha, de alguma forma. Ele ganha, ele superou alguma coisa, ele tem que superar, ou infelizmente, porque a frase é cruel, mas ele tem que superar outra pessoa. Ele tem que, se ele superou 1.000 e chegou em primeiro, se ele superou 2.000, 3.000, ele tem que superar. Se todo mundo ganha, não tem diferença nenhuma. Então complica o negócio. Perde o sentido de ter. É a mesma coisa de medalha de corrida virtual que a gente já falou aqui. Tu compra, recebe e aí banaliza o negócio. Às vezes, de repente, a medalha de corrida perdeu o sentido e a gente tá sem espaço, cheio de caixa, que nem eu tô, sem saber o que fazer com elas. Porque nem todas foram corridas, e você fica, e aí, como é que faz? É a mesma coisa, se der troféu para todo mundo, banaliza. Agora, troféu faixa etária, é aquela forma de incentivar o amador a continuar. Troféu por categoria, agora assessoria não. Eu não sei não, mas tá bom. Eu acho que é isso, né? Geralmente, o primeiro lugar, o pódio, mas deixa eu consertar isso aqui. Eu acho que geralmente o pódio mais ajuda do que atrapalha na vida da pessoa, né? Eu tô com saudadezinho de uns pódios aqui na minha vida. Afinal, os meus pódios na Cicorre estão jubilados. Eu tenho fotos aqui de 2017, 2018, 2019. Depois disso, depois que a Cicorre começou a virar febre dos corredores, começaram a ver que ganha troféu, ganha essas coisas assim, eu nunca mais ganhei nada. Mas também eu nunca mais participei, né? Depois que a minha faixa etária lotou, né? Depois que a faixa etária lotou, ficou mais complicado, né? É complicado, velho. Eu tô com 35. Competir com um cara de 30? Não dá, pô. Não dá. E agora, pior que, quanto maior a faixa etária, parece que é pior, viu? Pelo que eu tava vendo lá, a competição entre os coroas, é pior, é acirrada. 40 a 45 anos é a pior faixa etária dali. É a mais competitiva. É o que eu te disse. Se as pessoas competem por vaga de estacionamento, por entrar numa rua primeiro, sair num sinal de trânsito, isso é muito viajado. Quem vai sair primeiro? Todo mundo ronca, um sai, o outro tenta trancar porque ficou chateado ou passar adiante. É a competitividade da gente. Quem dirá quando descobre que tem uma chance real de ter um troféu no fim do ano? Mesmo não sendo tão bom, mesmo não sendo tão competitivo. Eu acho a competitividade sendo estimulada uma coisa legal. Se for saudável, se não fizer gracinha depois nas redes sociais porque ganhou de outra pessoa, se não tiver esse tipo de estímulo, se não tiver nenhuma brincadeira, nenhuma dancinha TikTok tirando onda com quem perdeu, ela é saudável. Querendo ou não, a gente quer ganhar. Quem não gosta de ganhar? A gente gosta de ganhar. Tem gente que compra sucrilhos para ganhar copinho, cheio de copo em casa. Quem nunca comprou uma coisa para ganhar outra, né? Quem nunca comprou um leite para ganhar uma vasilhinha, quando na verdade você tem vasilhas melhores em casa. Isso é a nossa vontade de ganhar qualquer coisa. Se o troféu significa isso, a grande diferença de um troféu de corrida é que você vai ter que treinar para ganhar. Ele não vem pagando de graça. É a única coisa da corrida que você não pode pagar. Por isso que eu acho ele importante. Desde que a pessoa ganhe de forma honesta e seguindo as regras do atletismo, para mim tá perfeito. Eu acho que até a zoação, dependendo da zoação, é até legal, sabe? Porque estimula para a próxima etapa, para a próxima edição, soltar a gracinha. Mas desde que essa zoação seja em comum acordo, porque tem gente que estila valendo, viu? Quem perde estila, mas quem ganha passa na cara. É da vida do ser humano, né?
mas que estimula, estimula. Principalmente quando é uma pessoa muito parecida com você. Como o Washington está numa faixa etária muito comum, entre 30 e 40 anos. Tem uma galera muito boa da faixa etária dele. Ele é o lixo da faixa etária dele, né? Tem um. Representa o auge. A idade da gente, para quem é profissional, é meio que o auge. E nós somos o lixo, né? Toda essa faixa etária também, nasceu no mesmo ano, então eu estou aceitando. Né? Eu aceito a realidade que a gente é pangaré. E que a gente não vai chegar lá nem tão cedo naquele negócio. Mas a gente também não pode comprar ele. É a única coisa que não dá para ter. Eu tô de boa. Eu conquistando lá minha medalhinha de participação, aparecendo nas fotos de Lidiane e fazendo um belo vídeo aqui pro canal. Eu já estou satisfeito demais. Afinal, eu sou o carregador oficial dos troféus da Sandra Nunes. Até chegar em Carpina e tal, quem cuida dos troféus sou eu. Então, para mim tá perfeito. E é isso. Eu acho que se a corrida não tivesse troféu, ninguém não teria muita razão de ser, porque ela nunca vai deixar de ser uma competição. E a gente tornaria ela uma competição por outra coisa. Se não existisse um pódio, não existisse troféu, a gente continuaria achando uma forma de ganhar um do outro. Só que ter isso concretizado, ter aquele momento, ter um pedacinho de papel, um pedacinho de plástico com uma basezinha de madeira, acho que representa uma época, representa uma vida, um momento que você tem uma lembrança de um tempo que eu treinava, de um tempo que eu corria muito. Acho que nunca deveria deixar de existir. Acho que quem fica criando eventos com troféu para todo mundo deveria dar uma pausa nisso e deixar o troféu para primeiro, segundo, terceiro, masculino e feminino. E acho que quem ganha deve aprender a ganhar também. Quem perde pode almejar ganhar, desde que seja de uma forma saudável e isso não te pire a cabeça. Porque, no fundo, sempre vai ter ainda vai ser sempre um pedaço de plástico e sempre vai ter uma próxima corrida para treinar mais. Não precisa enlouquecer por causa disso. Não precisa querer arrancar sapato de ninguém. Não precisa querer burlar as regras do negócio. Sempre terá uma nova oportunidade. É isso aí, meu velho. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E semana que vem a gente está aqui mais uma vez, dessa vez ao vivo, né, Lidiane? Depois tu me conta o que é que tá nessa cabeça girando. A gente descobre depois quais são os temas que vêm por aí. Ainda não baixou a pomba gira para descobrir qual vai ser o tema do próximo episódio, mas você já sabe, nós estamos em todos os aplicativos de podcast disponíveis para Android e iOS. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music, Breaker, Resso e se bobear até na radiola da sua avó, você encontra o Papo Corrida. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.